Olá, meus amigos, aqui estamos mais uma vez e eu com muito orgulho de poder conversar nessa live, neste dia, com o meu companheiro, vereador de Fortaleza, Guilherme Sampaio, e também com o Frank Lourenço, nosso conterrâneo, o Frank, que é um ícone da cultura do município de Russas, viu, Guilherme? Eu aqui já dou boas-vindas a vocês e digo da alegria, da satisfação de poder bater esse papo aqui com dois grandes colaboradores, um a nível de estado do Ceará e o Frank, que leva aí o nome de Russas para as longínquas cidades do nosso estado, através da Alficarte. Inclusive, nós estamos festejando e comemorando neste ano de 2020 os 30 anos da Alficarte. E o Frank traz isso aí, essa identidade para todos nós e essa alegria e esse orgulho para o russano de poder ter trago essa companhia de teatro para acrescentar cada vez mais a cultura do nosso município de Russas. Frank e Guilherme Sampaio, eu convidei vocês neste momento porque nós estamos aí diante de uma realidade de pandemia, né? O Brasil está atravessando, todo mundo atravessando um desafio enorme, que é a superação da pandemia da Covid-19. Diante de tantas conquistas no Congresso Nacional, diante de tantas lutas, nós temos aí, de autoria da nossa companheira petista, a deputada federal do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, a Lei Aldir Blanc, né? E eu gostaria de conversar com vocês neste momento a importância que a Lei Aldir Blanc traz para a cultura brasileira e, em especial, Frank, para o nosso município de Russas. Ouvi o Guilherme neste momento, ele que foi secretário de Estado nos anos de 2015, 2016, e que fez um grande trabalho na cultura. É importantíssimo ouvir essa sua fala, Guilherme, e você poder trazer para a gente a importância que a Lei Aldir Blanc tem nesse momento e nesses dias em que nós vivemos, né, diante da pandemia da Covid-19. E aí eu já inicio perguntando ao Frank, diante de toda a vivência, Frank, que você tem na produção da cultura, quais os desafios e oportunidades, né, que você vê diante da Lei Aldir Blanc para a cultura no município de Russas? Bom dia, né? Bom dia, companheiro Guilherme, né? Companheiro Latizael. Assim, começando pelos desafios, né? Eu acho que o grande desafio vai ser na implementação e na regulamentação da lei, né? A nível de município, os cadastros que precisamos fazer o mapeamento, né, dos nossos artistas, dos equipamentos culturais do município, dos grupos e coletivos. Então, esse grande desafio, inicialmente, vai ser esse cadastro, esse mapeamento, né, dos artistas. Mas nós estamos já adiantando isso, né? Nós criamos uma frente, né, uma frente ampla da cultura, do qual você faz parte, Natizael. E, através dessa frente, a gente está mobilizando a classe artística. Estamos com 2 grupos de trabalhos, um voltado para discutir os editais, para que esses editais possam ser o mais inclusivo possível, e um outro grupo que está discutindo a questão dos espaços, né, definindo critérios, né, para os espaços culturais. Estamos fazendo um mapeamento desses espaços e já encaminhando através do Conselho Municipal, né, de Política Cultural, estamos encaminhando já algumas resoluções que irão nortear a regulamentação a nível de município. Então, nós temos esses desafios. Ao mesmo tempo que a gente vislumbra atingir o máximo de artistas, de fazedores da cultura, de produtores culturais, os equipamentos culturais, de forma que a gente possa chegar lá na ponta, né, aqueles artistas que mais necessitam, principalmente os nossos circos, né? Nós temos 3 circos aqui na cidade de Russas. Nós precisamos chegar nesses artistas e
e também naqueles menores, né? Os cantadores de viola, o pessoal que canta na noite. Precisamos chegar lá na ponta mesmo, né, com esse auxílio. E com isso também, né, estamos pensando os editais de forma que eles venham potencializar a produção cultural num período seguinte, né, pós-pandemia. Né? A gente precisa pensar também não só esse momento, mas potencializar os espaços para que possam fazer uma retomada das suas atividades de forma segura e também que não pare, né, a produção, que as pessoas percam o estímulo, né, de estar produzindo, de estar criando. Então, a gente está pensando assim, nesse sentido macro da coisa. Isso, Guilherme. Você carrega um enorme legado diante do seu trabalho à frente da Secretaria de Cultura do Estado nos anos de 2015 e 2016. Pelo papel que você exerceu na cultura, eu gostaria muito de saber o que representou para você nesse momento e quais as conquistas, né, sobre a luta para a aprovação da Lei Aldir Blanc. Olha, Natzael, em primeiro lugar, eu queria te cumprimentar, te agradecer pelo convite, te parabenizar pela recente indicação como pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Saiba que isso significa muito para a cidade de Russas, significa muito para o PT Ceará. Russas é a capital do Vale do Jaguaribe. As outras cidades ficam com inveja quando a gente fala isso, né? Eu tenho muitos amigos no Vale do Jaguaribe, e aí em Russas nem se fala. O Frank é um dos maiores deles. Eu passei por aí em 2017, na caravana Cultura Viva, onde a gente juntou a turma da cultura toda para discutir a forma pela qual se podia aperfeiçoar a legislação estadual de apoio à cultura, para desburocratizar, para facilitar o acesso aos produtores iniciais, aos produtores de mais baixa renda, né, para desburocratizar os projetos, as formas pelas quais as prestações de contas eram feitas, com as instituições como a Oficartes. Eu posso te dar o meu testemunho, eu fui secretário da Cultura 2015, 2016, a Oficartes ela é um patrimônio da cultura do povo cearense. Esses 30 anos têm que ser muito bem celebrados aí em Russas, viu? Se eu tivesse assumido a Assembleia, eu já ia homenagear na Assembleia. Eu sou o primeiro suplente de deputado estadual do nosso partido, do PT, na Assembleia, mas como eu não assumi, já fica a dica aí. Esses 30 anos têm que ser muito bem celebrados, porque boa parte dos projetos mais interessantes e mais enraizados na produção cultural do nosso povo no Vale do Jaguaribe vinha exatamente da Oficartes. E não somente pela qualidade dos projetos, mas pela intervenção política no sentido amplo. O Frank, por exemplo, estava toda hora pressionando a Secretaria da Cultura, dialogando com o Conselho Estadual de Cultura, refletindo sobre as políticas para o teatro, refletindo sobre o apoio aos espaços culturais, ao projeto Pontos de Cultura, o Cultura Viva. Enfim, Russas é uma cidade muito especial para o Ceará todo e para quem é militante do campo da cultura. Queria te parabenizar, Natzael, por abrir esse espaço. Tem que dar voz mesmo aos artistas, aos produtores, aos técnicos que trabalham no suporte para o mundo da cultura. Tenho absoluta compreensão que você não vai se arrepender. Quanto mais voz você der a essa turma, certo? Mais vida terão todas as iniciativas que você tomar, quer seja no âmbito do parlamento, como vereador, ou em qualquer espaço da sua militância, da sua vida pública. Eu não acredito, Natzael, que exista nenhum projeto de desenvolvimento para uma sociedade que seja sustentável, que não dialogue com a cultura. Porque eu trabalho com um conceito de cultura que é mais amplo. Não é só a produção das artes. Cultura envolve tudo aquilo que representa a diversidade da forma da gente viver, da gente se relacionar, da gente trabalhar, da gente conviver, da gente criar através das artes, da gente amar. É a forma de ser, as formas de ser de um povo. Então, não se pode conceber uma estratégia de desenvolvimento para um território que não parta de uma compreensão profunda da cultura. É a cultura que te diz o que é o russano. É a cultura que te explica
De onde é que saíram as estruturas de dominação social que você tem que enfrentar aí para representar o povo, especialmente aqueles que mais precisam? É a cultura que te fala da capacidade de resistência do sertanejo. É a cultura que te explica como é que os artistas, numa situação como essa absurda que a gente está enfrentando no Brasil, são capazes de fazer uma grande mobilização e colocar o Congresso constrangido a dizer sim, por unanimidade, a um projeto que destinou 3 bilhões de reais para o mundo da cultura. Essa é a força da cultura numa sociedade, num projeto civilizatório. Então, eu não acredito em nada em termos de planejamento, de desenvolvimento de uma determinada sociedade, se você não compreende o que é a cultura de um povo. E aí eu vou chegar na sua resposta. Isso era só a introdução, me perdoe aqui, porque eu me empolgo de encontrar meus amigos de Rússia, e especialmente você, que vai ter uma responsabilidade muito grande daqui para frente. Essa lei, a Lei Aldir Blanc, ela tem um simbolismo muito importante para nós. Primeiro, porque ela é uma resposta, ela é uma reação a uma tentativa de destruição do que nós conquistamos com a redemocratização do país e que se aprofundou bastante com as conquistas do governo do Lula e da Dilma. Com a redemocratização, o que é que nós fizemos, Natizael? A gente escreveu na Constituição, e depois a gente foi aperfeiçoando, que a cultura é um direito social. Depois a gente foi detalhando isso, que esse direito, ele se materializa, ele se realiza a partir do momento em que todas as pessoas têm acesso à diversidade de produção artística e cultural de um povo, em que as crianças da escola pública podem ir ao teatro, podem ouvir os mais diversos gêneros musicais, têm uma biblioteca escolar, podem ter acesso ao trabalho dos artistas plásticos. Nós escrevemos depois que o direito à cultura se viabiliza no apoio, no fomento às artes e aos artistas, para permitir que eles possam exercer sua atividade criativa. A atividade do artista, ela é uma atividade transgressora, revolucionária por natureza. Ela não é uma atividade que se inicia normalmente associada a um interesse empresarial e de mercado. Ela pode até depois se transformar numa atividade comercial, mas para surgir, ela vem de algo que não está existente no mundo real. Criar isso, é trazer à realidade algo que não existe ainda, né? Então, é importante o papel do Estado para fomentar isso, para viabilizar a circulação de grupos, né? Grupos regionalmente, estadualmente, nacionalmente, esse intercâmbio, para proteger o patrimônio, tudo isso, desde 1988, com a Constituição, e passando pelas leis posteriores, especialmente no governo do Lula e da Dilma, isso evolui para a Lei Cultura Viva, que cria os pontos de cultura, que apoia os pontos de cultura, né? Passa pela Lei Rouanet, antes desse período. Era um processo de estruturação de uma política capaz de colocar em prática aquilo que estava na Constituição, depois da redemocratização. E esse processo é interrompido pelo golpe parlamentar contra o mandato da presidenta Dilma. A primeira consequência disso foi a interrupção, foi a extinção do Ministério da Cultura. Depois, a criação do teto dos gastos sociais, que inviabiliza aumentar o orçamento da cultura. E, por fim, a nomeação de secretários da cultura no governo atual, absolutamente ignorantes do que é o país, do que é a produção cultural no país. Portanto, a Lei Aldir Blanc é uma grande reação que vem da base. Artistas e produtores do Brasil todo, nos seus estados, se reuniram, pressionaram secretários, pressionaram parlamentares, e está aí a destinação de 3 bilhões de reais para estados e municípios. Só para se ter uma ideia, o estado do Ceará vai receber 138 milhões. Eu não me lembro, recentemente, de alguma ação do governo federal no campo da cultura que transferisse para o estado volumes nessa dimensão. São 138 milhões, 71 para o estado e 67 milhões para os municípios, em 3 eixos. E com isso eu encerro essa explicação, tá, Natizael? Você pediu para explicar, eu acho que é importante na explicação. Muito bem. Eu acho que, vendo aí a sua fala e podendo ouvir, Guilherme, essa lei vai trazer um olhar direcionado de todos os gestores do Brasil, né, Frank, para que a gente possa ver
com um olhar especial e que precisa ter essa atenção com mais cuidado, com mais prioridade para a cultura. Eu acho que, além de tantas vantagens que a Lei Aldir Blanc vai trazer para os inúmeros artistas, para os inúmeros feitores da cultura brasileira, ela vai também deixar uma lição e um legado para os gestores municipais de todo o Brasil, para que a gente possa olhar com um olho diferenciado, né, com uma visão diferenciada para a cultura. O nosso município de Russas, ele vai receber R$500 mil, se não me engano, ainda tem uma fraçãozinha, 542, Frank? Frank Lauris? A previsão é de 562 mil. 562 mil, e aí, Frank, a gente vai ter que fazer um acompanhamento bem direcionado para que esse recurso ele possa chegar, como você falou, lá na ponta, para que a gente possa vir beneficiar realmente a todos os artistas, aos fazedores da cultura do nosso município. E eu quero que você conte com a nossa participação em nome da Câmara aqui, para que a gente possa facilitar isso, para que você, enquanto presidente do Conselho de Cultura, possa ter esse apoio de acompanhar a gestão, a fazer todo esse repasse de benefícios, né? Tendo em vista que eu entendo que não é a importância só de se colaborar com o repasse financeiro, mas sim de valorizar, que eu acho que foi isso que a deputada Benedita mais frisou no seu discurso no dia que ela defendeu a tese da lei, a gente valorizar realmente a figura cultural brasileira e, como o Guilherme falou, os nordestinos aqui, né, Guilherme? Porque eu acho que nós temos o celeiro da cultura no Brasil, ele está no Nordeste, com certeza. E aí, Frank, me veio agora uma pergunta aqui para você, como é que os artistas do município de Russas, eles vão ter o acesso, né, para que eles se cadastrem ou participem aí desse benefício que vai ser a Lei Aldir Blanc? A gente está com uma pessoa lá na Secretaria da Cultura, né, que está fazendo o cadastramento daquelas pessoas que não têm acesso à internet, que não têm um notebook, dado que o Mapa Cultural, apesar de ser uma plataforma muito, muito bacana, e o nosso Mapa Cultural do Ceará está sendo exemplo a nível nacional, nós temos hoje 38 mil inscrições, né, 38 mil cadastros, né, no Mapa Cultural. Então, ele é uma referência, né, nacional, mas ele ainda traz algumas dificuldades, né? Você não pode fazer o seu cadastramento através de um celular, né, de um aparelho celular. Essa é uma questão que está sendo vista pela equipe da governança digital, da Secult, a possibilidade de poder fazer o cadastro, né, através de um aparelho celular, mas, por enquanto, ainda está no formato anterior, né? Precisa de um notebook, né? Precisa de um sinal de internet, nem todo mundo tem acesso. A gente sabe que ainda é muito, né, temos uma carência ainda muito grande, né, desses acessos às tecnologias, principalmente quem mora na zona rural e nas periferias. Nós estamos vendo a possibilidade de, já conversamos com a Associação Carnalbeira, que faz parte da frente, e... A do Distrito de Flores, né? Lá de Flores, do Distrito de Flores, estamos vendo a possibilidade, né, vou ver com a Cláudia, de colocar, a gente capacitar uma pessoa para ficar lá no Céu das Artes, né, porque aí tem um bairro imenso, né, com a população de quase 8 mil pessoas naquele bairro, é um bairro periférico que muita gente tem dificuldade de acesso, e lá tem internet, tem computadores, então colocar uma pessoa lá para que possa, né, fazer esses cadastros. A lei ela traz uma previsão de são três níveis de recursos, né? Um para a pessoa física, que é no modelo desse auxílio emergencial do governo, um valor de R$600, né, mensais. Houve, agora na regulamentação, né, houve uma pactuação, de forma que os estados, né, vão ficar responsáveis pelo item 1, né, que é esse repasse para pessoas físicas,
e os municípios vão ficar com os itens, os incisos 2 e 3, que são repasses para os espaços culturais e editais. E os estados ficam com pessoas físicas e editais, né? Então, para que a pessoa possa realmente ter acesso, ela vai ter que fazer esse cadastro no mapa cultural. A partir da próxima semana, a Secult vai estar disponibilizando um cadastramento específico, né, para quem vai realmente solicitar. Que a ideia é que a gente faça um mapeamento geral, né? Tem aqueles artistas que não vão necessitar desse auxílio emergencial de R$600, mas esses artistas eles vão poder concorrer aos editais, e tem também espaços, né? Aqueles artistas ou produtores culturais que são detentores desses espaços, eles precisam fazer o seu cadastro e fazer o cadastro desses espaços, né? Para que ele possa ter acesso. Então, esses espaços, eles são espaços que deveriam estar funcionando já há pelo menos 2 anos e têm interrompido as suas atividades de forma total ou parcial, agora por conta desse período de pandemia, desse período de isolamento social. Não são aqueles espaços que estão fechados há 6 meses, há um ano, né? Então, esses não terão direito. São aqueles espaços que estavam funcionando e, de alguma forma, teve que fechar ou totalmente ou parcialmente, né? Porque tem alguns espaços, né, que vem funcionando de alguma forma, né? Por exemplo, espaço como a Carnalbeira, né? Eles têm um pequeno grupo, né, umas 4 ou 5 pessoas que continuam trabalhando diariamente lá, produzindo, né, as suas telas, o pessoal que trabalha com artes plásticas. Isso. Então, eles ficam numa sala, é uma sala grande, então eles conseguem ainda... Mas já os trabalhos no estúdio, né, as aulas, tudo isso foram suspensas, né? Então, espaços que estão funcionando parcialmente e outros que fecharam totalmente pela inviabilidade. No nosso caso, nós tivemos que fechar o Galpão das Artes, porque a gente trabalha com crianças e adolescentes com aulas de teatro, que precisa de contato com espetáculos, que também precisa da presença do público, né, que provoca aglomerações. Então, a gente teve que fechar esse espaço completamente. Então, tem alguns espaços que estão fechados parcialmente e outros que estão funcionando de forma... aliás, que fecharam completamente, né? Pararam completamente suas atividades. Então, assim, essa, né, é o que a gente tem assim, no momento. Então, assim, para quem quer acessar o recurso, o caminho é esse, fazer esse cadastramento, né? E a gente vai estar informando, a gente vai fazer uma live informativa, a gente vai fazer um programa de rádio essa semana para esclarecer, ponto a ponto, quem pode e quem não pode, né, ser beneficiado com a Lei Aldir Blanc. Muito importante, porque aí a gente vai poder fazer com que a informação chegue, né, a cada um dos artistas de Russas, e eles estão nessa ansiedade de poder participar desse processo, né, beneficiado que traz aí a Lei Aldir Blanc. Companheiro Guilherme, eu teria aqui, como você falou aí, eu estou pré-candidato, né, represento a nossa bandeira, a bandeira petista no município de Russas, nesse projeto petista de governar, né, aí, esse modo petista de governar. Eu gostaria de ouvir, né, diante da sua experiência como parlamentar, que está no 4º mandato de parlamentar em Fortaleza, na sua experiência como ex-secretário de Estado que foi e que muito fez nas ações de cultura em todo o nosso estado, eu gostaria de ouvir, né, a sua sugestão enquanto um técnico da área, enquanto um conhecedor, no que é que poderíamos fazer aí numa futura gestão à frente do município de Russas, para que a gente possa desenvolver o nosso município cada vez mais na área da cultura e também trazer a realidade de realmente valorizar e conhecer, né, a cultura do nosso município. Aí o Frank, ele sempre, essa semana mesmo, nós estivemos conversando e nós estamos elaborando o nosso plano de governo, não é, Frank? Mas eu queria ouvir aí a sugestão do Guilherme, que também pode nos trazer
o conhecimento de políticas de apoio e incentivo à cultura para o município de Russas numa próxima gestão. Ô, Natizael, antes de falar sobre isso, eu queria, como eu acho que você tem muitos seguidores, vai cada vez ter mais, acrescentar só alguns esclarecimentos sobre como as pessoas se enquadram nos critérios para serem beneficiadas. Ótimo. O Frank já falou bastante, acho que as pessoas podem se interessar sobre isso. Então, como o Frank explicou, esse dinheiro que vai para os municípios, 562 mil no caso de Russas, e uma parte vai para os estados, ele é aplicado em 3 direções. A primeira é o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, equivalente a esses R$ 600 que estão sendo viabilizados para os demais trabalhadores informais, etc., por 3 meses. Se for uma mulher, mãe solteira, dobra, fica 1.200. A segunda linha de investimento são os apoios aos espaços culturais que tiveram que interromper suas atividades. Esse apoio varia entre 3 e 10 mil reais, como explicou o Frank. E a terceira são os editais para a seleção de projetos culturais, como o Frank também falou, para fomentar produções através da internet e depois, como contrapartida, aqueles projetos selecionados, aqueles grupos vão oferecer atividades gratuitas para alunos de escolas públicas, né, para a sociedade de forma geral. Então, são esses 3 eixos em que o dinheiro será aplicado. Essa parte dos editais corresponde a 20% do total. Eu queria detalhar um pouquinho mais quem é que tem direito a receber o auxílio emergencial como trabalhador da cultura, porque é o que mais as pessoas me perguntam. Primeiro, a pessoa tem que declarar que há 2 anos é um trabalhador dessa área, e ser um trabalhador dessa área não é só ser artista, é ser produtor, é ser técnico de luz, técnico de som, é ser oficineiro. Aí tem muita gente que trabalha no campo da cultura popular que é oficineiro, é ser professor de artes, é ser um mestre de capoeira, é ser um mestre da cultura popular. Todo esse pessoal aí é trabalhador da cultura. Então ele pode declarar que é trabalhador há 2 anos. Tem outros critérios também, que é a renda. Essa pessoa tem que ser de uma família que a renda oficial, reconhecida da família, não seja superior a 3 salários mínimos. E o terceiro critério econômico diz respeito a que no ano passado essa pessoa não pode ter tido uma renda declarada de mais de 28 mil reais, ou seja, declarou imposto de renda e disse que ganhou mais de 28 mil reais, certo? Há ainda um outro critério, ela não pode ser beneficiária já do auxílio emergencial geral, ou seja, se ela já está beneficiada desse auxílio geral dos R$ 600, ela não pode ganhar o geral e o da cultura. Se ela tiver Bolsa Família, ela pode, ela tem direito ao da cultura se for uma trabalhadora da cultura e preencher esses requisitos. Mas se ela recebe esse outro auxílio emergencial, não. Ou é um ou é outro, tá certo? E ele dura 3 meses. Então, de forma geral, esses são os esclarecimentos que eu queria dar para as pessoas entenderem direitinho como vai funcionar. Outro aspecto diz respeito ao fato de que na regulamentação da lei, você sabe, né, quando a gente aprova uma lei na Câmara, logo em seguida vem um decreto de regulamentação. Para quem está acompanhando a gente, o que é isso? Esse decreto ele vai detalhar como é que aquela lei sai do papel e vai para a prática. Isso. Como é que aqueles direitos, aquelas regras, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, se transformam no repasse de recursos para os trabalhadores, para os espaços culturais. Isso é o que o decreto de regulamentação estabelece. Então, isso é a fase que nós estamos agora. E foi muito importante a decisão de atribuir aos estados e não aos municípios o cadastro dos trabalhadores que receberão benefício. Eu acho que isso foi muito importante porque nós estamos no ano eleitoral. Isso. E, tendo em vista as disputas que acontecem, tendo em vista a dificuldade de controle público, controle social que existem em muitos municípios, deixar esse cadastro exclusivamente na mão dos municípios, de forma geral, poderia nos trazer o risco de uma utilização político-eleitoral desses cadastros. Então, acho que foi muito acertado essa decisão, e eu queria parabenizar o secretário Fabiano, secretário da Cultura, que foi um dos articuladores nacionalmente, junto com os outros secretários, para que fosse dessa forma. E os municípios vão cuidar dos editais e vão cuidar dos apoios aos espaços culturais, como já explicou o Franklin. Agora, sobre o futuro, a primeira orientação que eu te daria, Natizael, é parecido com o que a gente está fazendo aqui, que você escute muito esse pessoal da cultura. Se você puder criar espaços, né, em que você reúne a turma toda, lá no Galpão das Artes, nos outros espaços culturais, essa turma ela tem muito a dizer
a partir da experiência que foi acumulada de anos e anos e anos de resistência. Essa turma ela só existe porque resiste, porque pratica a resistência. E esse trabalho que resiste só consegue resistir porque é de verdade, é real. Quando você tem uma manifestação, quando você tem uma atividade, que mesmo sem nenhum reconhecimento governamental, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem nenhum apoio governamental, ela consegue se manter, é porque ela é de verdade. Se ela é de verdade, isso significa que um apoiozinho faz uma imensa diferença. Quando você joga ali 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 reais para apoiar uma atividade que é de verdade, aqueles 20, 10, 30, 40, eles vão multiplicar, porque ela já existia sem esse apoio. Imagina com esse apoio. Eu vou fazer um paralelo que você vai entender muito bem. O que é que aconteceu com as cidades do interior quando o presidente Lula criou o Bolsa Família? A economia dessas cidades foi revolucionada. Por quê? Já existia ali uma demanda real. As pessoas precisavam consumir no comércio local. O que não existia era renda. Quando essa renda foi aumentada um pouquinho, a economia passou a circular, gerar ganhos para todo mundo e mudou radicalmente a face de milhares de cidades do Nordeste do Brasil. Então, na cultura, o pouco que for aplicado, a cultura merece muito mais. Mas o pouco que for aplicado terá um efeito imenso, não só viabilizando os objetivos da política cultural, mas também gerando emprego, gerando renda, gerando educação para as crianças que vão ter acesso às mais diversas manifestações culturais. Isso tem um efeito estruturador do desenvolvimento. Então, a primeira recomendação que eu te daria era que você escutasse muito. Você não precisa inventar. Essa turma aí já sabe o que existe, já sabe de onde vem e já sabe o que fazer. Então, é preciso, em primeiro lugar, que o poder público reconheça o que existe, reconheça, empodere e apoie. E aí eu quero dar uma sugestão específica. No caso da cultura, ela é uma política totalmente diferente da educação, da política de saúde. Porque na política de educação, na política de saúde, a escola é pública, o professor é servidor público, né? Os equipamentos, você tem um sistema, você tem financiamento garantido. É uma outra. Na cultura, não. Então, quem provê a educação, quem realiza o serviço de educação ou de saúde, é o Estado, através dos seus equipamentos e dos seus servidores. Na cultura, não. Quem faz é a sociedade. Então, são as parcerias do governo com a sociedade que vão fazer a política cultural de qualquer governo uma política forte e que se expande de forma a criar uma sinergia no desenvolvimento local. Eu daria muita atenção às parcerias entre uma prefeitura e os movimentos e entidades e artistas que fazem cultura no município. E, às vezes, quando a gente fala de uma parceria, fica parecendo que é aplicar milhares de reais para viabilizar um projeto. Nem sempre é assim. Alguns projetos exigem um apoio maior, que às vezes não está nem na alçada do município. Produzir um longa-metragem, por exemplo. Não dá para o município financiar um longa-metragem. Mas a maior parte, sem dúvida nenhuma, vou lhe dizer, 80% dos projetos culturais são projetos que, com muito pouco recurso, você viabiliza a veia criativa daquele artista. Então, eu colocaria muita ênfase na parceria do poder público com a sociedade, através, obviamente, dos critérios de transparência, como os editais, e, ao fazer isso, eu simplificaria ao máximo. Essa é a última sugestão que eu vou te dar nesse momento da nossa conversa. Uhum. Porque o grande problema dessas parcerias via editais tem sido as exigências burocráticas se voltarem contra os artistas e produtores. A gente cria uma massa de exigências de tal forma que é impossível que a aplicação dos recursos, do jeito que a arte é feita, é produzida, que não é uma linha de montagem dentro de uma fábrica, se adeque rigorosamente a todas as exigências burocráticas. Então, você inevitavelmente leva as pessoas a terem problemas com as prestações de contas. Então, eu criaria critérios baseados na legislação,
bastante simplificados para projetos de menor valor, porque o risco de perder recursos por desvios aí é mínimo e o alcance dos resultados é imenso. Ao lado disso, eu fortaleceria a estrutura da política cultural no âmbito do meu município. Como é que está a secretaria? Ela dispõe de uma estrutura mínima, ela dispõe de servidor, né? Para você ter uma ideia, o Ceará, a secretaria tem 50 anos. Esse ano tomou posse a primeira turma de servidores concursados em 50 anos de Secretaria da Cultura do Estado. Quando eu estava na secretaria, eu comecei a preparar o edital do concurso. Esse ano agora tomou posse a primeira turma de concursados servidores da secretaria. Quando a gente estrutura uma Secretaria da Cultura, a gente protege ela de gestões futuras que virão desestruturarem a política cultural, fazer o que o governo federal está fazendo lá sob esse desgoverno Bolsonaro. Então, a priori, eu te daria aí essas luzes para você refletir junto com a sua equipe, especialmente ouvindo muito. Se você ouvir muito, você vai errar menos. Essa sua orientação chegou no momento certo em que a gente está aí elaborando o nosso plano de governo. E com certeza, Guilherme, essas ações elas vão estar, sim, implementadas no nosso plano de ação para o futuro, né, do nosso município aí na área da cultura. Eu me sinto muito confortável em estar aqui nesse momento conversando com você, Guilherme, com o Frank, porque só aprimora os nossos conhecimentos, né? E eu gosto muito de trazer pessoas que possam acrescentar uma discussão, que têm experiência, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu, principalmente, né, que estou aí defendendo uma pré-candidatura, tenho essa responsabilidade de poder trazer o conhecimento das pessoas para a gente realizar grandes ações. E é por isso que eu pedi aí a sua sugestão, eu sempre vou estar lhe aperreando, viu, Guilherme, aí. Guilherme, vamos aqui, me ajude aqui em Russas, né, Frank? Venha participar das nossas discussões, porque o Frank, eu tenho, assim, um enorme interesse em que ele venha acrescentar e venha participar do desenvolvimento cultural do nosso município, assim como eu quero também, mesmo você sendo parlamentar em Fortaleza, e eu já deixo aí, né, os meus votos de boa sorte para que você seja reeleito, é um grande feito para Fortaleza ter você, como o Estado teve uma perca muito grande em não ter lá o Guilherme hoje um representante na Assembleia, como um representante. Eu acho isso uma perca diante dos inúmeros conhecimentos que você tem e que pode trazer aí para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas o futuro nos espera, né? Quem sabe aí, em 2022, nós podemos, né, Frank, aglutinar força e poder acrescentar apoio aí para que o Guilherme possa vir e estar perto de Russas, viu, Guilherme? Você é muito importante perto do nosso projeto político, direcionado principalmente à cultura. Eu já agradeço, né, ao Frank, ao Guilherme, nós estamos chegando em nosso limite de hora, por essa oportunidade de conversarmos e bater esse papo. Outros momentos virão, eu torço que os outros sejam pessoal, porque o povo de Russas precisa voltar a ter esse contato, né, afetivo, e a gente poder abraçar a todos sem ser virtualmente, porque nesse momento a gente está se reinventando diante desse mundo virtual. Mas eu tenho fé em Deus que logo, logo a gente vai estar juntos e conto com você aqui na nossa campanha, viu, Guilherme? Uma passadinha em Russas para poder fazer aqui um acompanhamento junto com o Frank na questão da área cultural. Até o dia 15 de agosto nós vamos estar aí fazendo o lançamento dos nossos formulários, porque, Guilherme, é uma ideia nossa fazer um plano, Frank, de governo participativo, né? Nós vamos lançar aí, através das minhas redes sociais, um formulário que a população também vai ter a oportunidade de poder sugerir, de poder dizer o que almeja, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que ouvir a dor de quem está sentindo a dor, para poder a gente saber qual o remédio certo para poder aplicar, né? Então, eu agradeço e deixo aqui o meu abraço cordial a vocês dois. Conto com vocês. Russas precisa de pessoas que venham a colaborar com esse desenvolvimento cultural, artístico, né? E turístico também. Nós temos uma cidade que tem um perfil turístico, religioso enorme. E nós precisamos fomentar isso porque a gente cria uma cadeia produtiva também a partir de todas essas ações.
Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou abrir só para poder vocês deixarem um abraço para os russanos neste momento, né, Frank? Vamos lá? Pois é, mais uma vez, é uma satisfação muito grande, né, estar com vocês, né, principalmente aqui com a presença do nosso companheiro Guilherme Sampaio, né, você sabe, Guilherme, que pode contar com a gente aqui, né, 2022 vamos estar juntos. Muito bem, Frank. Nessa luta. E, Natizael, como eu falei no nosso encontro antes de ontem, né, a gente está aqui para construir, né, para construir juntos um projeto de uma política cultural eficiente para o município de Russas, para que a gente possa realmente sair da condição da terra do já teve, né, para a terra que realmente faz acontecer as coisas, que realmente faça jus a ser a capital do Vale do Jaguaribe. Então, um abração a todos, um abração, Guilherme, né? Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado, Frank. Guilherme, faça aí, deixa aí seu abraço para o nosso povo. Olha, Natizael e Frank, a oportunidade de conversar com vocês encheu de alegria aqui essa manhã de trabalho, e quem sabe eu posso ajudar um pouquinho mais, até antes de 22, né? Eu te falei, sou o primeiro suplente da bancada de deputados lá na Assembleia, sou pré-candidato a vereador aqui em Fortaleza, com muita honra. Vamos partir para essa disputa, mas há 2 companheiros nossos, deputados, que são pré-candidatos a prefeitos em municípios importantes aqui do estado do Ceará, com grandes chances de vitória. Então, quem sabe, né, antes de 22, eu estou ajudando você. Né? O Mano em Calcaia, o Fernando também, lá para as bandas do Cariri. Quem sabe, antes de 22, estou ajudando vocês e lutando pela cultura lá na Assembleia. Eu fiquei muito animado, Natizael, com a escolha do PT de Russas, pela tua pré-candidatura. Fiquei muito animado com a tua disposição e mais feliz ainda com você ter escolhido, entre os programas que você está fazendo, abrir espaço para discutir cultura. Não é muito comum isso entre os pré-candidatos a prefeitos nas cidades dos municípios. Isso já demonstra o seu compromisso, a sua sensibilidade, e eu estou sentindo que esse projeto que vocês lançaram aí no PT de Russas é um projeto para valer. Eu estou convencido que essa campanha, essa eleição, ela é totalmente diferente da de 2016, onde havia um ambiente muito tumultuado, uma imagem criada para desmoralizar e criminalizar o PT, o Lula, as principais lideranças do nosso partido, e passados esses anos, esses 4 anos, a população entendeu o que está acontecendo, o golpe que foi praticado contra o nosso povo, e, lamentavelmente, o nosso povo está pagando com milhares de vidas. Já são quase 80 mil pessoas mortas em função desse genocídio praticado pela negligência do governo federal. Eu queria terminar expressando aqui a minha solidariedade aos russanos que estão acometidos da Covid, né, que perderam entes queridos com essa doença tão desafiadora, e desejar que esse sofrimento possa em nós provocar uma transformação para trazer mais sensibilidade para os nossos projetos políticos, para os nossos projetos de desenvolvimento. Uma crise, ela só ganha sentido se ela gerar o surgimento de novas ideias, se ela gerar uma nova perspectiva diante da vida. Se a gente não aprende com as crises, a gente reproduz os erros que a gente cometeu até produzir aquela crise. E a desigualdade histórica e estrutural do nosso país, ela, sem dúvida nenhuma, foi um agravante fatal para os custos da pandemia pagos pela nossa população. Quando a gente vê a forma como os mais pobres sofreram mais com a Covid do que aqueles mais ricos, basta ver aqui em Fortaleza, o Meireles, no bairro de classe alta, e o Pirambu. Teve mais casos no Meireles do que no Pirambu, mas morreu mais gente no Pirambu do que no Meireles. Então, são essas crueldades que a gente se dá conta com muita nitidez e que são produzidas pelo sistema e que devem nos mobilizar para lutas como essa que você vai encarar esse ano. Por isso, pode contar comigo, e um grande abraço a todos os meus queridos companheiros de Russas e do Vale do Jaguaribe. Muito obrigado, que Deus abençoe o Guilherme, que Deus abençoe o Frank, e boa sorte para todos nós, né? Estamos juntos aí. Deus abençoe. Aquele abraço.